Para a gente entrar no texto, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Por Eu peço perdão dos nossos pecados, o batismo do Teu Santo Espírito e peço que o Senhor nos conduza na verdade, em Tua palavra. Peço também que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo e ouvindo e participando de nossos encontros, que a Tua graça, a Tua paz esteja sobre todos, Pai. Livra-nos do mal, é o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O capítulo 4 de Daniel, ele encerra esse ciclo inicial, onde Nabucodonosor é o protagonista, né, da história, e aqui ele não aparece mais, vai ser o último momento que aparece o rei Nabucodonosor. Depois vai aparecer somente o neto dele, Beltesazar, no capítulo 5. No capítulo 6 já é o rei Ciro, e do 7 até o final é só Daniel. Então vamos entrar no capítulo e a gente comenta o texto. É um capítulo, apesar de ser um capítulo autoral de Nabucodonosor, ele é um capítulo importante em um fundamento de princípio bíblico para a interpretação profética que eu vou comentar. Então vamos entrar aqui no texto. Vou ler dos versos 1 até o verso 18, direto, que é a visão que Nabucodonosor tem, o sonho que ele tem, que Deus deu a ele para a conversão dele. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, na rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Nesse primeiro trecho aqui,
antes de a gente entrar na interpretação, vou fazer alguns comentários e destacar alguns versos aqui. Note primeiro aqui a introdução da carta que o rei Nabucodonosor está escrevendo aqui. Ele coloca aqui no verso 1, paz vos seja multiplicada. Então, Nabucodonosor começa com uma saudação que é culturalmente usada por judeus. Paz vos seja multiplicada. É interessante isso aí porque já denota que Nabucodonosor, ele mostra aqui, através dessa saudação, ele já mostra uma conversão. Um segundo ponto de conversão no texto, que revela aqui, no próprio verso 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. É uma outra nomenclatura, um outro estilo de palavra, onde mostra que vem do judaísmo. Então mostra que Nabucodonosor, ele já está convertido por conta da saudação já da carta. Ele coloca no verso 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Se você reparar, o verso 3 é praticamente a introdução, é praticamente um eco de Daniel capítulo 2, versos 21 até o 23, onde Daniel ele apresenta esse Deus ali, não para Nabucodonosor, mas ele faz uma oração de agradecimento a Deus por ter revelado o sonho ali, naquele momento crucial lá no passado. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Capítulo 2 aqui de Daniel, versos 20 até o 23. Você nota esse paralelismo onde Nabucodonosor ele começa a tratar o Deus Altíssimo, que é grandes são os seus sinais, poderosas as suas maravilhas, o seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Tá? Então você percebe que é um rei convertido. Agora, olha só um detalhe aqui que eu quero destacar. Algumas pessoas, e é muito comum na nossa igreja, alguns irmãos que acabam julgando muito pessoas quando se adentram à nossa comunidade e questionam: pastor, eu acho que essa pessoa não tem conhecimento bíblico suficiente para batizar. Pastor, eu acho que essa pessoa não está madura o suficiente para tomar uma decisão de batismo e tal. Se você continuar lendo os versos, você percebe que um rei que viveu no paganismo durante décadas, ainda que na introdução do verso 1 a 3, ele coloque a saudação judaica paz, shalom, ele coloca o nome de Deus, o Altíssimo, e também coloca atribuições do Deus verdadeiro, mostrando familiaridade já, mostrando certa conversão aqui. Você nota que ele ainda no verso 8 chama Daniel de Beltesazar, ainda que Daniel, como eu disse lá no capítulo 1, esse é uma nomenclatura até de protesto, possivelmente ele chama de Belsazar, não Beltesazar, e ele coloca no verso 8, dizendo assim, ó, segundo o nome de meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses. Falando de Daniel, né? Quando ele fala o nome, ele usa a nomenclatura ainda, olha, segundo o nome de Bel, né? Que é o meu Deus. Perceba que ele ainda chama os magos, os encantadores, os feiticeiros. Aqui é uma lição para mim e para você entender que a mudança de cosmovisão, uma pessoa quando ela vive durante décadas mergulhada em entendimento cultural de uma certa maneira, essa mudança de cultura, de cosmovisão, leva muito tempo. É um jornadear. O batismo, portanto, ele é o princípio de uma jornada, um princípio
de um processo e não o final dele. E muitas pessoas que se batizam na igreja, elas precisam estar atentas, e de repente até você precisa estar atento. Por quê? Porque a cosmovisão cultural, ela é muito, muito dominante na nossa cabeça. Então, quando você se batiza, você precisa tomar consciência que você está iniciando um processo, uma jornada de algo que precisa ser construído na sua vida. Essa mudança de mentalidade, de cosmovisão, de crenças, de valores, de costumes, que é um processo. Se você deixa de ter contato com a palavra, se você deixa de se preocupar com essa mudança, você começa a criar rupturas na sua jornada cristã e você acaba até permitindo que Satanás coloque alguns ganchos na sua mente, alguns botões, alguns dispositivos para ele apertar em certos momentos na sua vida, na sua jornada. E você passa a ter então uma vida cristã como uma montanha russa de muitos altos e baixos. Você precisa entender que essa jornada para você se livrar da Babilônia, da grande Babilônia, é um processo que demanda tempo. Dependendo muito da idade das pessoas, talvez elas nunca se livrem dessa carga cultural de cosmovisão, de crença, valores, tradições que a pessoa aprendeu com o avô, com o pai, com o tio, com a mãe. E geralmente as pessoas mais idosas têm mais dificuldades quando elas aprendem, quando elas recebem a verdade já com idade avançada. Logicamente que vai ser muito limitante esse processo de conversão total, de saída total, de abandono total de crenças, valores e tradições. Há de se ter muita paciência e maturidade. Quando a gente convive em uma comunidade de fé, a gente precisa ter maturidade, consciência desse processo. E o processo de discipulado é um processo, como a santificação, é um processo que leva a vida toda. E aí a gente precisa entender que cada pessoa está no seu degrau, em seu ritmo, em sua jornada. O importante é você se ver mais livre, desatado, desamarrado dessas crenças, valores e tradições que o mundo apresenta e você adotar a cosmovisão bíblica cada vez mais. Qual que é a questão aí? A questão é que precisa ter contato todos os dias com a Bíblia, porque diariamente você é bombardeado pela cultura babilônica, através de música, de filmes, de novelas, de séries, de noticiário também, de entrevistas, de conceitos que as pessoas se apresentam, principalmente a nossa geração, né, que tem a facilidade e velocidade e essa avalanche de informação que se apresenta todos os dias na nossa vida, na nossa frente aí. Então, sair da Babilônia, como diz Apocalipse capítulo 18, chamado para todos nós sairmos, 18 verso 4, né, é um processo. Esse processo, cada um tem o seu tempo, o seu ritmo, e nós devemos respeitar isso aí. Ao mesmo tempo, você não pode ser relaxado ao ponto de dizer assim: ah, se é um processo, então não vou me preocupar. Se é um processo, então eu estou tranquilo. Deus vai compreender os meus hábitos, os meus costumes, Deus vai entender quem eu sou, o meu coração. É uma desculpa que muitos se utilizam, né, hoje. Não, o coração tem que ser transformado. A santificação é algo a ser perseguido, desejado, intensamente. E quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua mente, o seu coração vai sendo transformado e moldado pelo poder do Espírito Santo, pela verdade que se apresenta diante dos seus olhos. Então, é necessário contínuo crescimento e conhecimento. E é isso, essa primeira parte aqui que eu tenho para destacar. Versos 19 em diante, ou 19 até o verso 27 especificamente, é quando Daniel ele vai dar a interpretação ao rei. Daniel fica chocado, tá, com o sonho. Então, só para quem não pegou a leitura aqui, Nabucodonosor ele recebe um sonho, uma visão de uma grande árvore enorme, com galhos enormes, onde pássaros pousam, onde animais se alimentam e descansam à sombra,
E então vem uma ordem do céu, aonde é para cortar essa árvore, deixar só a raiz dela, prender com correntes e que essa árvore ela fica então acorrentada durante 7 tempos. Nesse período, ela recebe o orvalho do céu, e também no verso 16, e eu quero destacar aqui porque depois eu vou comentar sobre esse verso 16, diz assim, ó, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Ok, então destaquei aqui, de maneira rápida, o sonho, a visão que Nabucodonosor recebe, e aí entra a interpretação a partir do verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o seu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, essa é a interpretação. Eu acredito aqui que já dá para a gente entrar em uma chave profética aqui. Quando a gente entra no capítulo 8 e no capítulo 7, principalmente capítulo 7, verso 25, ali fala de 3 tempos e meio. Muitas pessoas criticam falando assim, os adventistas do sétimo dia, eles forçam a questão de 3 tempos e meio na questão de 3 anos e meio. E 3 anos e meio, profeticamente, dá 1260 anos, né? Porque são 42 meses, 1260 dias. Note que as pessoas criticam porque a gente pega lá Números 14, a gente pega Ezequiel capítulo 9, mas a gente nem precisaria ir tão longe. E aqui fica uma dica até quando você dá estudo bíblico para uma pessoa, de Daniel capítulo 7, por exemplo, pegue o capítulo 4 e use o capítulo 4. Porque aqui aparece muito a palavra tempo, 7 tempos. 7 tempos passará por sua cabeça, 7 tempos você vai ficar com os animais no campo. E todo o contexto do capítulo mostra de maneira bem clara que 7 tempos para Daniel são 7 anos. Também Nabucodonosor entendeu isso, tá? Então não tem como fugir disso, é bem amarrado essa ideia no capítulo 4. E o capítulo 7 está dentro do contexto imediato de Daniel, obviamente. Então, a gente não precisa ficar pegando, ainda que Números 14, Ezequiel 9, também são argumentos bíblicos para o princípio dia e ano da interpretação profética, mas a gente não precisa. Você não precisa ir tão longe. O livro de Daniel já deixa claro que tempos aqui são 7 anos, tá? Que são dos versos 28 agora ao 37.
Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Destaca-se aqui o verso 30, tá? Onde ele coloca tudo sobre si. Apocalipse capítulo 13 fala que o anticristo, a besta que emerge do mar, né? Ele é um número de um homem, seu número é 666. Já comentei aqui em outros encontros que não é 666, como as pessoas divulgam por aí, mas é 666, que é a multiplicação do número 6 por 10. Tá? 600. O homem foi criado no sexto dia. O que está falando ali então? Que a marca da besta, né, que o anticristo, ele é identificável pelo 666, calcule, é a ideia do materialismo, do humanismo, do homem no centro, tá? Antropocentrismo total, orgulho, ganância total. Note que pesa-se 3 vezes aqui a palavra eu. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Essa multiplicação do eu. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Esse capítulo, ele é muito bonito, dada a conversão de Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra. E segundo a própria profecia, que coloca ele como o leão, né, no capítulo 7, o reino, ou o ouro no capítulo 2, veja só, mostrando que ele foi o ápice da humanidade, pelo menos ali naquele período, tá? As pessoas exaltam muito, hoje, a nossa cultura exalta muito a cultura greco-romana, por causa dos filósofos ali, Sócrates, Platão, Xenofonte, historiador e outros. Mas a Bíblia apresenta Nabucodonosor como o rei que mais atingiu forte. Uma coisa que a gente pode trazer para os nossos dias que eu acho interessante, quando eu entrei na igreja no ano de 2001, 2002,
era recente ali, Saddam Hussein foi caçado, né, pelo George W. Bush por conta da queda das Torres Gêmeas. E eu lembro de uma reportagem, se você pesquisar, de repente você encontra, eu não tenho aqui para mostrar, mas na revista Veja foi feita uma matéria que Saddam Hussein, ele estava com a ambição de reconstruir o Império Babilônico, pelo menos territorialmente ali. E esse é um dos motivos que, na década ali de 90, ele invade o Kuwait para pegar aquela península do Kuwait ali, e ele queria expandir, e ele deu ordem para reconstruir, porque tem os sítios arqueológicos do Império Babilônico, ele mandou reconstruir ali, e ele cai. Ele se esconde debaixo da terra, foi achado, né? Escondido debaixo da terra e foi morto lá pelo exército americano. Um detalhe: sempre há um limite a Deus, que Deus permite uma pessoa em seu domínio, em seu poder, exercer esse domínio e poder. Saddam Hussein, ele tinha uma coisa interessante que o que precedeu a queda dele foi exatamente que ele começou a construir estátua de si mesmo e começou a pagar compositores para fazer músicas para disseminar ali no Iraque. Músicas que exaltava a pessoa dele. Muammar Gaddafi na Líbia, ele foi pelo mesmo caminho. Note que Deus, ele concede pela graça dele que o ser humano governe outros seres humanos. A Bíblia diz que ele dá autoridade, mas Deus é o Rei do Universo e Senhor dos Senhores. Toda vez que um ser humano ele passa a exercer atribuições de poder e ele pensa que ele é Deus, ele é fulminado, inclusive nos tempos modernos. No Novo Testamento, por exemplo, você vê lá em Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, Herodes, quando ele está em uma festa e ele faz um discurso e as pessoas começam a admirá-lo como se ele fosse Deus. Ele é fulminado por vermes naquele momento. Há um limite que nós não podemos enxergar e não podemos julgar jamais, porque nós não temos discernimento disso. Mas há um limite onde o ser humano, uma vez que ele ultrapassa esse limite, ele é destruído por Deus. E Deus não muda. Há uma ênfase hoje irresponsável na pregação do Evangelho, onde as pessoas exaltam a graça, a misericórdia de Deus e esquecem da justiça dele. Nenhum ser criado pode se colocar no lugar de Deus para determinar o que as pessoas devem fazer. Então, Nabucodonosor, você vê muitos elementos aqui muito parecido com a Torre de Babel. A Torre de Babel: vinde, edifiquemos para nós uma torre cujo topo chegue até o céu e tornemos célere o nosso nome. Então, essa exaltação do eu acima, né, para atingir até o céu. Se você percebe lá em Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de ave imunda e detestável, covil de toda espécie de ave imunda e detestável, né? Com ela se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra vivem à custa da sua luxúria, e ali diz que os pecados atingiu até o céu. Então é uma reconstrução onde o homem ele toma poderes sobre si e começa a determinar a outros seres humanos o que ser e o que fazer, o que comer, o que beber, o que se vestir. É um resgate do capítulo 1 agora e aqui é uma conclusão, na verdade, com a conversão dele, tá? O que acontece? Quanto mais o ser humano ele se afasta de Deus, ele perde a verdadeira sabedoria, ele passa a ter um auto-ego, né? Um alter ego incontrolável. E aonde termina isso? Aonde termina isso é na derrocada do ser humano, no período de trevas profunda do ser humano. Note que ele vira animal. Quando Deus ele fala lá na Torre de Babel: vinde, desçamos e confundamos. E aí vira lá no verso, no Gênesis 6,
fala, vinde, desçamos e vejamos como estão essas pessoas, ali os comentaristas, principalmente o da linha judaica, o verbo apresentado dessa questão do descer não é só uma questão de Deus descer do céu, porque Deus ele tem a terra por estrado dos seus pés. Não é uma descida geográfica, uma viagem que ele vai fazer, mas é Deus se aproximar de uma criatura que se rebaixou a nível de animais. Esse conceito, no capítulo 4 de Daniel, é resgatado. Nabucodonosor, quando ele estava se exaltando, no verso 30, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quando ele se exalta ao máximo em pensamento, que ele está passeando ali pelo palácio, ele vira bicho. Essa é uma mensagem duríssima que a Bíblia apresenta. Então, quando você se afasta de Deus e quando você se afasta da verdadeira sabedoria, você vira um animal. Não é à toa, gente, que Satanás, ele tem uma agenda atualmente implantada por esse governo e por essa cultura. Ele até zomba, né? Porque fala que é um governo dos comuns, né? Dos comunistas. Mas se você notar a agenda, através da ideologia de gênero, através da linguagem neutra, através de leis onde destrói a sociedade, na verdade, a sociedade vem se animalizando, a sociedade vem se autodestruindo, porque ele já fez isso em Gênesis 6, que teve... Gênesis 6 não, estou falando ali é Gênesis 11, Torre de Babel, viu, gente? Não é 6. Eu tô com o dilúvio na cabeça, que também o homem, ele se rebaixa ali, tá? Vem o dilúvio em Gênesis 6, Gênesis 11 é Torre de Babel. Há uma degradação intencional, perpetuada e perpetrada por Satanás. E esse é um assunto seríssimo. Quando uma criança é pega na escola e fala-se a ela: olha, você não é menino, você não é menina, você pode ser o que você quiser, você pode ter a liberdade de escolher o que você quiser. Veja que o discurso de exaltação própria, ele precede a degradação como ser humano. Não é à toa que a sociedade é doente hoje. Então, voltando aqui, todo esse discurso de linguagem neutra, todo esse discurso de ideologia do gênero, todo esse discurso de feminismo, ele vai deteriorando, destruindo toda a condição humana. E é um motivo que Jesus volta, né? Ele tem que voltar para restabelecer a ordem de todas as coisas, e ele vai ter um povo remanescente que se mantém fiel para o restabelecimento da ordem das coisas. Note que o feminismo despersonalizou e desconfigurou a mulher. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu estou citando o ECA porque a gente é do Brasil aqui, mas tem esses estatutos aí em outros países, eu não conheço os nomes, mas aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio, ainda que pode ser que lá no começo dele, final da década de 80, década de 90, né, na verdade, ainda que ele veio para mitigar um sofrimento de crianças que tinha a vida análoga à escravidão, ainda que teve um princípio bom ali, uma intenção boa, foi se despersonificando e descaracterizando tanto que hoje, se você analisar o que é feito, na verdade é uma desconstrução da criança. Assim como o feminismo, ele destruiu e descaracterizou e vem descaracterizando cada vez mais a mulher, ao ponto de chegar e exaltando: eu sou dona do meu próprio corpo e eu faço o que eu quero, então eu mato a criança dentro do meu ventre. Então, o discurso é o mesmo há milênios. E o objetivo final de Satanás é sempre levar o ser humano a um estado inferior de existência, um estado animal. Aí se aprova incesto, passa pano sobre pedofilia, zoofilia e assim vai. Eu li uma notícia recente agora na internet, essa semana, de uma mulher que processou o marido, o ex-marido no caso, e conseguiu, junto à justiça, ganhar uma ação para receber pensão por causa do cachorro, que ela ficou com o cachorro. Só que a base argumentativa foi... Estou tentando lembrar aqui.
É o conceito de família multiespécie, mais ou menos assim o termo técnico aí. É um conceito de família multiespécie. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é literalmente que Satanás perpetua, até no meio jurídico, no meio acadêmico, enfim, em todas as áreas, jornalística e tal, a ideia é sempre animalizar o ser humano. Então, as crianças estão sendo destruídas pela ideologia de gênero, as mulheres vêm sendo destruídas pelos conceitos do feminismo, o homem vem sendo destruído na sua masculinidade. Note filmes recentes, séries, novelas, como o homem está sendo sempre castrado e imbecilizado. Mostra um empoderamento da mulher, mas ao mesmo tempo que esse empoderamento, que é um falso empoderamento, porque descaracteriza e despersonaliza a mulher, destrói o ser humano e a criança. Enfim, qual será o fruto disso? Passarão 7 tempos em estado de animal. Esse é o objetivo de Satanás. E aí é só quando volta uma consciência, mas no fim daqueles dias, verso 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, muito triste o que se vê, porém não é novidade. É muito triste o que se vê, e o mundo hoje, nessa filosofia escravizado, onde o homem é castrado na sua masculinidade, onde a mulher é despersonalizada em sua essência e as crianças numa baita de uma confusão e destruídas. Onde vai parar a sociedade com isso? Em uma completa apostasia e ignorância e num estado inferior aos animais, praticamente. Daí a necessidade da intervenção divina, que as pessoas pensam muito no sentido de um Deus que intervém baseado na ira, mas se você analisar o curso da história que se repete, o curso da história, a intervenção divina é necessária para um resgate de um remanescente e para um fazer de um novo céu e uma nova terra, restabelecendo a ordem das coisas criadas. E esse é o ponto que a gente vive, o capítulo 4, então, nos traz essa lição aí. É um capítulo, de certa maneira, curto, mas ao mesmo tempo profundo, bonito, porque mostra um Deus que não desiste de salvar o ser humano. Um Deus que luta para resgatar sua criação, restabelecer a ordem das coisas criadas. E diferentemente do que a gente pode falar até animais, falam por aí, que a religião é o ópio do povo, que a religião ilude as pessoas e que religião é coisa de ignorante, justamente é o extremo oposto. É literalmente o extremo oposto. A religião exalta o ser humano e resgata a imagem e semelhança de Deus que fora perdida. A religião, ou religião no sentido de religar-se a Deus, tá? A religião, ela restaura pelo poder de Deus a imagem e semelhança perdida, nos tira de uma condição de animais e passamos então a ser filhos de Deus. E é isso aí. Algum questionamento, alguma dúvida? Capítulo 4 é um capítulo bonito, mas é um capítulo que levanta muitos questionamentos para o nosso tempo e o caminho que estamos vendo as coisas aí, né? A ordem das coisas aí.